Olá, paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao canal Mensagens de Fé e Esperança. Eu sou o pastor Patrick, da Igreja Presbiteriana Renovada, aqui de Jataí, no interior de Goiás. E hoje eu estou aqui para fazer mais um vídeo, ou trazer, melhor dizendo, mais um vídeo para você, objetivando, claro, sempre edificar a sua fé. E hoje eu quero fazer um vídeo aqui, esse vídeo que nós vamos estar fazendo aqui, ele tem por objetivo atender um pedido, de um irmão que comentou aqui no vídeo que eu fiz a respeito do presbiterianismo e a Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil. Deixa eu ver aqui, é o irmão Bento, aqui está Bento, BFMV, e ele comentou o seguinte: faça mais conteúdo da IPRB, tá bom? Então, tentando atender aqui o pedido do nosso irmão, eu vou começar aqui uma série com pelo menos 3 vídeos, onde nós vamos estar procurando demonstrar as principais características que fazem distinção entre a Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil das demais igrejas presbiterianas, lembrando sempre que não temos o menor objetivo de dizer que a Igreja Presbiteriana Renovada é melhor do que as outras, ou que ela é a única igreja verdadeira, que você precisa fazer parte dela para ser salvo. Não é nada disso, tá? Isso seria heresia. Nós estamos aqui apenas procurando fazer conhecida, as práticas, vamos dizer assim, da Igreja Presbiteriana Renovada, a sua fé no que ela acredita, Então, por isso, hoje eu quero atender aqui, ou começar a atender o pedido do nosso irmão Bento. Acredito que esse deve ser o nome dele mesmo. E eu vou começar falando sobre a primeira, e talvez principal característica, ou pelo menos uma das principais características que diferenciam, que distinguem a Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil das demais igrejas presbiterianas. Sendo que a primeira que nós vamos abordar aqui é a crença na contemporaneidade dos dons espirituais. Que vem a ser isso? Bom, eu já disse, como eu disse no outro vídeo, nós temos a crença na contemporaneidade dos dons espirituais. Ou seja, nós cremos que os dons eles continuam em vigência, que os dons continuam acessíveis a todos aqueles que buscarem do Senhor. Tá? Eu expliquei também de forma superficial, e também não vou me aprofundar aqui, uma vez que não é o objetivo desse vídeo, mas eu falei um pouco a respeito daqueles que acreditam na continuidade, que são chamados de continuistas, ou seja, creem na contemporaneidade dos dons espirituais que estão acessíveis para hoje, e os cessacionistas, que são aqueles que creem que os dons ficaram lá no período da igreja primitiva. Foi só na era apostólica, só no dia dos apóstolos, só para o início da igreja, poderíamos dizer assim, que foi só para dar o pontapé inicial, e depois acabou, cessou. Por isso essa vertente teológica, é uma vertente teológica que nós respeitamos, não concordamos, mas respeitamos, Então eles creem que ficou lá no passado, cessou, por isso cessacionista. E aí eu separei aqui três textos que eu considero os 3 textos principais para tratarmos a respeito desse assunto. Nós não vamos, claro, nos aprofundar muito nos textos, até mesmo porque, pela questão do tempo, o objetivo é ser um vídeo rápido, esse vídeo. Mas antes de entrarmos propriamente aqui no vídeo, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, curta, compartilhe, ajude o canal a crescer, a alcançar o maior número de pessoas possível, tá bom? Nos ajude aí, tá bom? Com certeza Deus estará abençoando a sua vida e de todos aqueles também que acessarem o nosso canal, aqueles que assistirem os nossos vídeos, tá legal? Bom, o primeiro texto que eu quero considerar se encontra em Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29, onde nós temos a promessa que embasa o derramamento do Espírito Santo. Eu acredito que, inclusive, os cessacionistas concordam que esse texto ele aponta para o
o acontecimento lá de Atos dos Apóstolos, né? A diferença entre os continuistas e os cessacionistas é que, no caso, esse último grupo, os cessacionistas, acreditam que era uma profecia isolada para aquele período que iria acontecer, mas que não iria continuar no decorrer da igreja, diferente do que cremos nós, os continuistas, ou aqueles que creem na contemporaneidade dos dons, ou seja, estão acessíveis para nós hoje. Joel 2, 28 e 29 diz assim: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito. Então Deus aqui, ele claramente prometeu derramar, né, do seu espírito sobre o seu povo. Vamos lembrar que Deus não está se dirigindo aqui de uma forma genérica a pessoas que não creem nele, pessoas que não têm nenhum temor nele. Ele está se dirigindo ao seu povo, aqueles que creem no Senhor, aqueles que esperam suas promessas, aqueles que confiam naquilo que Deus tem prometido, tá bom? Então ele promete derramar o seu espírito, né, sobre jovens, sobre velhos, sobre todas as pessoas, ou seja, todos aqueles que buscarem todos aqueles que buscarem seriam ou serão, né, nós vamos ver que serão, não somente seriam, mas serão cheios do Espírito, receberão desse poder do Espírito, aquilo que nós entendemos ser também na Bíblia Sagrada o batismo no Espírito Santo, que nós não vamos tratar nesse vídeo para que ele não fique muito extenso, podemos falar sobre isso num outro vídeo, tá bom? É interessante que o Senhor Jesus, ele ratificou essa promessa no Novo Testamento. Lucas capítulo 24, versículo 49, ele diz: E eis que sobre vós, falando aos seus discípulos, envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então veja bem, essa promessa que foi dada no Antigo Testamento de derramamento de poder, ela é tão importante. Esse revestimento de poder, ele é tão importante, eu não diria tão somente importante, mas necessário, que Jesus, ele reiterou, olha, ele disse, e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, falando muito provavelmente de Joel, que nós acabamos de ler, porém ele enfatiza, ele dá uma ordem, na verdade, aos discípulos, dizendo, olha, fiquem na cidade de Jerusalém, até, veja, ele não deu um prazo, não marcou uma data, mas disse até que do alto sejais revestidos de poder. Veja bem, o que Jesus estava dizendo aos seus discípulos: não saiam para realizar a minha obra antes de serem cheios do Espírito, antes de serem batizados no Espírito, antes de receberem esse derramamento do Espírito Santo, porque vocês não vão lograr êxito. Não saiam sequer de Jerusalém antes de serem batizados no Espírito Santo ou receberem o derramamento do Espírito Santo, serem revestidos com esse poder do Espírito Santo. Então veja a grande relevância, né, dessa doutrina do derramar do Espírito Santo. Então, primeiro nós vemos que a promessa foi dada pelo próprio Deus através do profeta Joel. No Antigo Testamento foi ratificada pelo próprio Senhor Jesus aos seus discípulos, conforme registrou Lucas. E o último texto que eu quero considerar é Atos capítulo 2, 38 e 39, onde o apóstolo Pedro ele afirmou categoricamente a continuidade dessa promessa. Ele disse o seguinte: E disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, ou seja, conforme Jesus ordenou, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele disse assim, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa, veja, ele está falando do dom do Espírito Santo, ou do derramamento do Espírito Santo.
Ele diz: porque a promessa diz respeito a vós, ou seja, a vocês que estão me ouvindo, a vossos filhos e também a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então veja bem, diz respeito a vocês que estão me ouvindo, disse Pedro, diz respeito aos vossos filhos, a próxima geração, a segunda geração, e para não falar que a terceira, a quarta, a quinta, ele diz, também diz respeito a tantos quantos nosso Deus Senhor chamar. E aí eu pergunto, você foi chamado? Eu fui chamado? Eu fui chamado. Você foi chamado? Então essa promessa diz respeito a você. O dom do Espírito Santo também é para você. É para mim, eu recebi, eu fui batizado no Espírito Santo. E se você ainda não foi, é para você também. Você pode receber o batismo no Espírito Santo. Basta tão somente clamar, basta tão somente buscar e com certeza o Senhor irá te batizar. Claro, o dom que Ele vai te dar, isso é soberania do Espírito. O Espírito vai dar aquele que Ele achar melhor, aquilo que Ele entende que será mais útil na sua vida, mas Ele vai te batizar em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar com você, espero que esse vídeo possa contribuir de alguma forma na sua vida. Pai querido, em nome de Jesus te agradecemos pela Tua palavra, que não nos deixa confusos. A Tua palavra nos esclarece a Tua vontade de uma forma simples e bem clara, pelo menos na maioria das vezes. Meu Deus, nós te louvamos pela oportunidade de meditarmos na Tua palavra, de compreendermos a Tua vontade. Que esse meu irmão, essa minha irmã, que nesse momento está assistindo esse vídeo, está orando comigo, possa também ter a clareza do Teu Espírito Santo. E se ainda não é batizado no Teu Espírito Santo, não recebeu ainda esse revestimento de poder, possa passar a buscar a partir de agora, suplicando o Teu favor, na confiança de que o Senhor derramará também do Teu poder, batizará no Espírito Santo e lhe concederá o dom ou os dons, conforme o Senhor entender ser mais útil na sua vida e para a edificação da sua igreja. Eu te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final do vídeo. Jesus continue abençoando. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se não for inscrito, se inscreva, porque tem muito mais vídeos para edificar a sua vida aqui nesse canal. Fique com Deus, na paz do Senhor Jesus.